Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As 3 com Miguel Videira. E é precisamente pela educação que começamos. O Ministro da Tutela da Educação participa a partir desta hora numa sessão da Comissão Permanente da Assembleia da República e tem como pano de fundo esses problemas registados durante a primeira fase dos exames nacionais. Em particular, as dificuldades associadas à correção dos exames este ano com recurso a ferramentas digitais. Houve atrasos com o envio da grelha de correção e algumas disciplinas, exames que chegaram aos avaliadores sem a totalidade das páginas. São alguns dos problemas reportados. O Ministro Fernando Alexandre já reconheceu que nem tudo correu bem, mas sublinha também a ideia de que nenhum estudante vai ser prejudicado. As dificuldades obrigaram ao adiamento da divulgação das classificações e do arranque da segunda fase de exames, um processo que tem merecido críticas por parte da oposição, que devem voltar a ser escutadas esta tarde no Parlamento, onde está o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim, o debate já arrancou? O debate ainda não arrancou, já está o Presidente da Assembleia aqui, também o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, bem como alguns deputados do PSD. Por agora fala Aguiar Branco. Vamos tentar ver se conseguimos escutar estas palavras de José Pedro Aguiar Branco, mas ainda vão chegando alguns deputados, portanto ainda não tem início este debate, esta reunião na Comissão Permanente do Parlamento para debater estes problemas com os exames nacionais do secundário. Martim Madeira é o jornalista do Observador que está a esta hora na Assembleia da República, ele que nos vai trazer daqui em instantes este debate sobre os problemas com a realização dos exames nacionais durante a primeira fase. É o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, que vai prestar esclarecimentos aos deputados e é para o Parlamento que vamos seguir já daqui a pouco, assim que se dê início a este debate. Ora, este debate coincide com a revelação de que perto de 48 mil estudantes já se candidataram ao ensino superior. Número até ontem, domingo, e que supera o número de candidaturas durante o mesmo período do ano passado. Números globais, em 2025, na primeira fase candidataram-se números redondos 49.600 alunos. Este ano, como aqui referimos, já há 48 mil candidaturas, sendo que o concurso só fecha na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. O Governo vai atribuir apoios aos agricultores que perderam vinhas, olivais e amendoais no incêndio de Valpaços. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, de visita precisamente ao município de Valpaços, em Trás-os-Montes. Os apoios destinam-se a explorações agrícolas que tenham sofrido danos superiores a 30%. O Ministro sublinha que há explorações com danos muito mais elevados. O incêndio teve início em Ervões, no concelho de Valpaços, e alastrou aos concelhos vizinhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros. Só em Valpaços arderam cerca de 10 mil hectares. Ao todo, o incêndio consumiu quase 14 mil. O governo espanhol rejeita ter sido várias vezes alertado para o risco de uma crise migratória. Em causa, uma notícia avançada pela Cadena SER, a rádio Cadena SER, deu conta que o Centro Nacional de Inteligência emitiu vários alertas ao governo, dando conta do risco de uma entrada massiva de imigrantes em Ceuta. Ora, a porta-voz do governo, Elma Sainz, desmente a notícia, garante que não houve qualquer relatório dos serviços de informação que alertasse para uma crise migratória da magnitude que se veio a verificar. Estas declarações surgem depois do presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ter descrito a resposta do governo liderado por Pedro Sánchez como tardia e insuficiente, com referência também
a estes alertas. Hay que tener en cuenta que en los días previos a la avalancha. É importante ressaltar que nos dias que antecederam a onda de chegadas já havia sinais indicando a necessidade de adotar medidas e de uma ação necessária. Comunicámos isso repetidamente. Foi por isso que disse ao Primeiro-Ministro na última sexta-feira, quando ele visitou Ceuta, que a reação do Estado me parecia tardia e insuficiente. Manifestamente tardia e manifestamente insuficiente. Y fue insuficiente, manifiestamente tardía y manifiestamente insuficiente. É isso que diz o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta. Nesta entrevista, Juan Vivas deu ainda conta da situação que se vive na cidade. Destaca que ainda se encontram no território entre 3 a 5 mil migrantes, foi o que disse o Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta. E agora está na altura de regressarmos até ao Parlamento, até à Assembleia da República. Debate sobre os exames nacionais. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, prepara-se, Martim Madeira, para iniciar a intervenção. Sim, vamos ouvir essas declarações de Fernando Alexandre, declarações iniciais. Pelo IAV, agora Educa. Tal como já assumi em diversas declarações públicas, inclusive em audições e debates parlamentares, é a quarta vez que estou aqui com muito gosto no último mês, a generalização da digitalização e classificação eletrónica na primeira fase dos exames nacionais não decorreu da forma esperada e desejada. Gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos e nas famílias, o que lamento e foi motivo pelo qual já pedi desculpa publicamente. Desde o primeiro momento, a nossa prioridade foi identificar os problemas, corrigi-los rapidamente e assegurar que nenhum aluno é prejudicado no seu percurso escolar ou no acesso ao ensino superior. O rigor, a equidade e a transparência no processo de avaliação externa foram e são a prioridade maior das nossas equipas. Nada se sobrepõe a estes princípios. A implementação inicial deste processo revelou constrangimentos operacionais e tecnológicos que reconhecemos. No processo de digitalização, que resultou em páginas ou folhas de continuação em falta, na leitura de QR Codes, que resultou na associação incorreta de folhas a provas, em problemas na identificação da versão da prova ou na leitura das respostas de escolha múltipla, em erros de parametrização com impacto no cálculo da classificação, em mecanismos insuficientes de comunicação com os professores classificadores. Perante a identificação dos problemas, foram introduzidas correções técnicas e procedimentais na realização dos exames da segunda fase. Ao nível da digitalização, otimizou-se e reforçou-se a monitorização, o que permitiu acompanhar melhor cada prova, desde a recepção dos envelopes até à digitalização e posterior entrada na plataforma de classificação e supervisão. Ao nível dos classificadores e das comunicações do Júri Nacional de Exames, aplicaram-se várias melhorias. O docente passou a receber um alerta sempre que são disponibilizadas novas respostas para classificação. Foi criado um canal direto para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas técnicos reportados pelos professores, incluindo o envio de mensagens de SMS. Mais ainda, recuperou-se uma prática que estava extinta há 15 anos, pagar aos professores classificadores pelo seu trabalho na classificação dos exames nacionais. Esta medida visou reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores classificadores num ano particularmente exigente, marcado pela mudança. Já o mostramos noutros momentos e voltamos a fazê-lo. Com este Governo, os professores sabem que o seu trabalho é reconhecido e devidamente remunerado, como é justo que seja. Foram ainda adotadas medidas de proteção dos alunos, possíveis graças ao método de classificação digital. Disponibilizou-se pela primeira vez e de forma gratuita os PDF dos exames. Qualquer aluno que verificasse que a digitalização da prova que lhe foi enviada não correspondia à prova realizada, pôde requerer a correção da informação em falta. Nos casos em que estivesse em falta alguma parte da prova, a classificação é revista. Após receber a classificação do exame com a correção da digitalização, o aluno pode pedir a reapreciação da prova. E, por fim, qualquer redução da classificação de positiva para negativa, em resultado da correção de erros de classificação ou de desconformidades, nunca poderá resultar na reprovação do aluno no exame nacional. Para garantir a equidade e o respeito pelos direitos dos alunos, foi ainda criada uma época extraordinária de exames nacionais no início de setembro. Esta época foi aberta a todos os alunos que reuniam as condições para realizar exame na segunda fase, podendo usar estes exames como prova de ingresso na segunda fase do acesso ao ensino superior. Sabemos que muitos jovens e as suas famílias vivem
no acesso ao ensino superior um dos momentos mais importantes das suas vidas. E por isso mesmo, existem mecanismos de proteção dos direitos dos alunos já estabelecidos na legislação que asseguram a sua proteção em situações de reapreciações ou reclamações. A este propósito, a Senhora Provedora de Justiça anunciou, a 31 de julho, o arquivamento de todas as queixas recebidas porque considerou, passo a citar, a adequação, em geral e em abstrato, das medidas adotadas com vista à mitigação dos efeitos decorrentes do processo de digitalização e classificação digital dos exames nacionais realizados na primeira fase. Fim de citação. Senhoras e senhores deputados, as melhorias e correções introduzidas no processo de digitalização e classificação eletrónica dos exames nacionais estão a produzir efeitos, como demonstra a forma como tem decorrido a segunda fase, com normalidade e tranquilidade, sem agitação, sem perturbação, sem ruído. Hoje, ao início da tarde, estavam já classificadas 97% das respostas das cerca das 90 mil provas realizadas na segunda fase. O mesmo se verifica com as medidas para salvaguardar os direitos dos alunos no acesso ao ensino superior. Efetivamente, o número de candidatos este ano já é superior ao de 2025 em igual período. Senhoras e senhores deputados, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, nunca virei costas a problemas complexos ou desafios exigentes. Muito menos o faria num momento em que estou a servir o meu país e o nosso sistema educativo, num momento tão crucial para a vida de tantos jovens e das suas famílias. A responsabilidade política traduz-se, antes de mais, na capacidade de enfrentar problemas, encontrar soluções, tomar decisões e, no final, prestar contas. Cá estarei, no fim deste processo, para esse escrutínio. Muito obrigado. Aqui Fernando Alexandre a dar conta de que nunca vai virar costas a problemas complexos e que nunca o fez, nunca virou costas a problemas complexos, também a dizer que as melhorias produziram efeitos e que toda a correção está a decorrer com normalidade e tranquilidade, também a dar conta de que no início da tarde 97% dos exames estavam corrigidos. Fernando Alexandre, que quase praticamente esgotou o tempo para falar, e agora vamos ouvir André Ventura. Para momentos particularmente intensos e que exigem, mesmo no período de interregno, a presença do Governo. Isso significa que o Governo é aqui chamado não para fazer declarações, mas para prestar esclarecimentos, como é próprio num Parlamento democrático e democraticamente eleito. O PSD procurou evitar que o Sr. Ministro respondesse a perguntas e viesse apenas a este Parlamento fazer uma intervenção política, coisa que podia fazer em qualquer local fora daqui. O que o país quer hoje saber não é do que o Sr. Ministro acha que terá de responsabilidade pessoal ou política. É que responda a questões dos partidos da oposição. Por isso, face ao que foi apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de que o Ministro e o Governo não disporão de tempo para responder a perguntas, eu pergunto às pessoas se faz sentido ter aqui um Ministro que não responde a perguntas. É que não faz sentido na cabeça de ninguém que o Sr. Presidente convoque a Assembleia para que ninguém responda à pergunta. E por isso, Sr. Presidente, há momentos em que é assim. Nós queremos apresentar um recurso a esta Câmara e esperamos que os partidos da oposição tenham essa coragem, que o Sr. Ministro tenha... Acabou. Acabou o seu tempo da interpelação, é 1 minuto para a interpelação e acabou o seu tempo. Não. Sr. Deputado, temos regras, a democracia tem regras e as regras são para ser cumpridas. É uma interpelação à mesa, 1 minuto e acabou o seu tempo. Sr. Deputado, mas fará o recurso quando quiser, agora foi uma interpelação à mesa e a interpelação... Sr. Deputado, eu vou responder à interpelação à mesa. Pronto, As regras são assim, o Sr. Deputado faz uma interpelação à mesa e o Presidente, em função da interpelação, dá o devido esclarecimento assim o entender. São regras. E depois o Sr. Deputado diz que pretende fazer um recurso de qualquer coisa que eu ainda não percebi e dirá. Certo? Esta reunião segue as regras que estão definidas, que foram acordadas na Comissão de Líderes e que são aquelas que têm sido sempre assim praticadas e que têm por unanimidade. O Sr. Deputado pode-se rir, pode sorrir. Eu estou-lhe a dizer aquilo que é
a aplicação que tem sido sempre feita em relação à matéria relativamente às comissões permanentes, a matérias de reuniões das comissões permanentes. Foi assim no ano passado, foi assim noutros anos e que tem a sua tradução em diversas súmulas das conferências de líderes. E o Sr. Deputado, como também ilustre jurista que é, sabe que a prática consuetudinária também constitui norma para o efeito. E, portanto, a grelha foi distribuída, a grelha foi acordada na Conferência de Líderes, portanto não foi aqui uma coisa que surgiu, foi acordada na Conferência de Líderes. Ó, Sr. Deputado, eu estive na Conferência de Líderes, foi acordado, eu dei a indicação, estão mais membros que estiveram na Conferência de Líderes, dei a indicação de qual era a grelha, qual era o tempo, como é que era passado, e perguntei se toda a gente estava de acordo. E toda a gente estava de acordo. Sr. Deputado, isto é assim, eu estou-lhe a dizer uma coisa que se passou na Conferência de Líderes e nesse particular não admito que seja posto em causa a minha palavra, porque eu sei aquilo que disse. Sr. Deputado. Pronto. E, portanto, o que está aqui a acontecer, estou-lhe a esclarecer, Sr. Deputado, o que está aqui a acontecer foi aquilo que foi acordado, é aquilo que sempre foi praticado nas comissões permanentes e é aquilo que irá ser feito. E, portanto, com isto, digamos, respondo à interpelação. Sr. Deputado Hugo Soares. Daqui o raspamento de Aguiar Branco sobre André Ventura, depois de André Ventura ter dito que o PSD procurou que o Ministro não viesse responder perguntas e apenas fazer uma intervenção, e André Ventura reclamar por falta de tempo. Agora vamos ouvir Hugo Soares. Quando o Sr. Presidente da Assembleia da República colocou à consideração de todos os grupos parlamentares presentes na Conferência de Líderes, onde estava também o Chega, a grelha que sugeriu para este debate, se houve alguma oposição por parte de algum grupo parlamentar? Não houve, Sr. Deputado, e mais, eu tinha colocado que haveria hipótese, ou podermos considerar eventualmente até a grelha de um debate de urgência, que seria uma grelha mais curta, ou então se era aquela que já tinha sido usada no passado, relativamente àquilo que foi a interpelação à Comissão Permanente com o reunião dos incêndios. E todos os grupos parlamentares que estarão aqui presentes acordaram que seria essa a grelha, sem oposição de ninguém. Portanto, eu estou a limitar, e foi enviado por escrito aquilo a todos os grupos parlamentares que era a grelha que ia ser aplicada. Portanto, se depois isto é bom, mau, assim, cozido ou grelhado, já não tem. Pronto, terá outros fóruns para poder também denunciar isso. O Sr. Deputado Pedro Pinto deseja usar a palavra para a introdução à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu estive na Conferência de Líderes, ao contrário do deputado Hugo Soares, que esteve sempre com a Câmara desligada durante a Conferência de Líderes, que é verdade, e tem que ser... Não, as pessoas têm que saber lá em casa que houve uma Conferência de Líderes, onde houve líderes partidários, onde houve líderes que estiveram aqui presentes, e outros não estiveram presentes e nem tiveram a hombridade de ligar a Câmara onde estava. Nem tiveram essa hombridade. E é importante que as pessoas saibam isso. E, Sr. Presidente, peço desculpa, mas não foi distribuída nenhuma grelha de tempos, e muito menos esta grelha, porque se esta grelha fosse distribuída, nós diríamos que não, porque é inconcebível estarmos a fazer um debate onde o Governo vem aqui e não responde a nada, onde o Governo foge, mais uma vez, ao debate. Portanto, nós queremos fazer um requerimento para plenário, para que o Governo tenha 6 minutos para poder responder ou não. E o plenário é soberano, aceitará ou não estes 6 minutos. Portanto, aqui Pedro Pinto novamente a apelar a que o Governo tenha mais tempo para responder, isto porque Fernando Alexandre esgotou o tempo que tinha para responder ou para falar na declaração inicial, e portanto Pedro Pinto aqui a reclamar sobre a grelha e também a dizer que o Governo deve ter mais 6 minutos para responder às perguntas dos partidos. Os restantes grupos parlamentares que poderão infirmar ou não aquilo que eu digo e, portanto, a questão é relativamente fácil de ela ser tratada. O Sr. Deputado Pedro Algadalves para usar uma palavra para Obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa. O que é factual e objetivo não devia ter muita discussão, não só foi distribuída como foi distribuída em papel às pessoas que estavam presentes, corresponde à grelha Sr. Deputado, foi distribuído a todos os senhores deputados presentes na Conferência de Líderes. A grelha... Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu tenho o exemplar que foi distribuído na Conferência de Líderes.
corresponde à grelha de tempos utilizada no debate realizado na Comissão Permanente sobre o apagão, que foi a última que teve lugar o ano passado, quando estava a Assembleia dissolvida e houve uma reunião para essa finalidade, que indicava a grelha, independentemente de até poder assistir razão ao Sr. Deputado André Ventura quanto à adequação da grelha, o que é certo é que houve consentimento dado a esta grelha e também não parece que possa sequer haver recurso de uma decisão que não foi do Sr. Presidente, foi tomada na Conferência de Líderes por adesão àquela grelha, que mais uma vez até posso dar essa nota. Seria mais adequado, potencialmente, uma possibilidade de fazer perguntas e respostas. Efetivamente não foi a que foi aprovada, foi aquela que reuniu consenso e, portanto, uma alteração da ordem do dia, neste caso através da alteração da grelha, pressupõe consenso, nem sequer é uma questão que possa decorrer de um recurso. Obrigado. Portanto, aqui mais uma reclamação sobre a grelha, neste caso, agora do lado do Partido Socialista, a dizer que, de facto, foi enviada uma grelha e, de facto, nessa grelha, neste precisamente, conseguimos ver que, de facto, o Ministro da Educação tinha uma intervenção de 6 minutos, acabou por escutar todo esse tempo, agora vai falar José Pedro Aguiar Branco. Em 3 minutos a cada deputado, único representante do partido, sem prejuízo da possibilidade do Governo proceder à abertura e ao encerramento do debate, caso se faça representar. Isto consta expressamente do meu despacho, enviado em 31 de julho a todos os grupos parlamentares, corresponde exatamente àquilo que foi acordado na Conferência de Líderes e portanto, o Sr. Deputado pode desejar outra coisa, mas não será essa outra coisa que vai ser feita. Que é José Pedro Aguiar Branco a deixar aqui a garantia de André Ventura de que não vai ter mais tempo e André Ventura a pedir uma interpretação à mesa. Recurso daquilo que tem de ser alguma coisa que seja objeto de recurso. E esta é o objeto de recurso. De quê? Sobre quê? O Sr. Presidente acabou de dizer que foi uma decisão sua, todas as suas minha, decisões... Não. Não, desculpe, Sr. Deputado, está a ouvir mal. Então, eu não disse que foi uma decisão minha. minha. Não, o despacho foi o despacho que resulta daquilo que na Conferência de Líderes foi tratado. Sr. Presidente, é como eu entender, nós... Mas eu entendo assim, Sr. Muito Deputado. bem, e entendo bem, também é normal que seja de acordo com o não é, Sr. Deputado, não venha por aí, não vá por aí, não vá por aí. É normal. Qual é o objeto que pretende? Para nós, Sr. Presidente, não faz sentido nenhum que o Sr. Ministro da Educação esteja aqui... Se já repetiu isso, não vale a pena. Qual é a razão qual é o objeto do recurso? Não, Sr. Presidente, vale a pena se chega a entender que vale a pena. Não é o Sr. Presidente ainda que diz o que é que vale a pena para nós. Não é. Pode ser um dia, Não, Sr. Deputado, é assim. Sr. Deputado, é assim. Eu sei que o Sr. Deputado gosta disso, mas não é assim. Não é assim, aqui no plenário não é o que o Chega quer, é aquilo que o Presidente diz. Não é o que o Presidente quer, é o que a democracia quer, não é o que o Presidente quer, é o que a democracia quer. Diga lá, qual é o objeto do recurso? Qual é o objeto do recurso? Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Educação está no dia 2 de agosto no Parlamento. Está no dia 2 de agosto no Parlamento. 3 de agosto. Não, 3 de agosto. Não faz sentido nenhum esteja no Parlamento para não responder a perguntas. Qual é o objeto do recurso? O objeto é este. Nós propomos que seja decidido por este plenário soberanamente, que seja atribuído um tempo ao Sr. Ministro de 6 minutos igual à intervenção inicial, para que, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Ministro possa responder às perguntas. Agora, veio aqui fazer o quê? Fazer um desfile de si próprio. Deputado, é assim. Nós queremos que respondam a pergunta. Eu estou, Sr. Presidente, eu tenho 23 minutos para falar. Deixa-me 23 segundos. Não tem, não. Deixa-me lá terminar. Nós queremos apresentar um recurso a esta Câmara em que propomos isto. Que o Sr. Ministro tenha 6 minutos para poder responder a perguntas, que os deputados possam fazer perguntas e que o Sr. Ministro esteja aqui não para se passear, mas para responder. É isto que nós queremos e queremos um recurso ao Parlamento para isso. Portanto, aqui André Ventura a pedir novamente um recurso para que o Ministro da Educação responda às perguntas, isto porque, mais uma vez, o Ministro da Educação usou todo o tempo que dispunha na abertura para conseguir falar e então André Ventura aqui a pedir uma alteração para que sejam respondidas as questões e aqui num despique com o Presidente da Assembleia. A ordem do dia. Quer fazer uma alteração à ordem do dia, quer outra que não esta. Isso terá que ser por unanimidade. É simples. O Sr. Deputado terá que ser por unanimidade. Quer outra grelha e outra discussão que não é esta. Sr. Deputado, o que se faz? Agora uma vez o deputado Hugo Soares a pedir uma interpelação à mesa. Não há possibilidade de haver recurso de uma decisão que foi tomada por unanimidade para a Conferência de Líderes. A decisão... Juizinho. Aqui houve-se algumas palavras do juizinho por parte do Chega. Os deputados Chega queriam muito ver-me na Conferência de Líderes, mas eu de facto estive na Conferência de Líderes onde intervi diversas vezes
mas não lhes chega a ouvir a minha voz, queriam também ver o meu rosto. Fico contente com isso. Segundo ponto, Sr. Presidente, não há, portanto, possibilidade de recurso de decisão nenhuma. Segunda nota, ao contrário da distração de quem esteve presente na Conferência de Líderes, deviam saber que o Sr. Ministro tem ainda 10 minutos neste debate para responder a todas as perguntas que lhe forem colocadas. A grelha que foi decidida por vós também na Conferência de Líderes concede ao Ministro, neste debate, 10 minutos para responder a todos os grupos parlamentares. O que está aqui a acontecer é mais um número, mais uma birra, mais uma tentativa de um TikTok que chega, e eu sugiro o seguinte: o país tem coisas bem mais importantes com que se entreter do que com esta fantochada que o Chega está aqui a provocar. Avancemos o nosso trabalho. Aqui Hugo Soares a corrigir, porque de facto o Ministro usou os 6 minutos de abertura que estavam previstos na grelha e entretanto também tem 10 minutos finais, e Hugo Soares aqui a deixar a nota de que o Chega está a fazer mais o que chama de ser um número de TikTok para as redes sociais, ao dizer que o Ministro não vai responder. O que é facto é que o Ministro tem de facto 10 minutos no final de intervenção. E agora ouve-se o Pedro Pinto a reclamar com o Presidente da Assembleia. E vamos então ouvir esta troca de palavras. Não há. Faz o Sr. Deputado Rui Tavares. Agora a vez do livro para falar, Rui Tavares. No interesse de começarmos finalmente os nossos trabalhos, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente que, através dos seus bons serviços, pergunte ao Governo se quer ter tempo suplementar ou não, porque aí fica-se a saber se o Governo tem essa disponibilidade ou não. Se o Governo quiser ter esse tempo suplementar para responder a perguntas, eu estou confiante, Sr. Deputado Hugo Soares, não precisa de me interromper. Eu estou absolutamente confiante que nenhum grupo parlamentar lhe o negaria e teríamos a necessária unanimidade para poder alterar. Aí, nesse caso, o ónus ficaria com quem não o quisesse, com quem quisesse impedir o Governo de responder. Mas creio que esta é a maneira mais límpida de resolvermos o problema. A maneira mais rápida é: não há unanimidade para efeitos de poder considerar o que o Partido Chega pretende, e por isso vamos continuar com os nossos trabalhos. Então, Sr. Deputado, porque sei que foi aqui transmitida. Não há unanimidade na vontade de mudar. José Pedro Guerra Branco a dizer que não há unanimidade no Parlamento para existir mais tempo para o Ministro da Educação responder a mais questões, e mais uma vez num despique com André Ventura e com o Chega, que estão a pedir mais tempo. Agora a vez do Partido Socialista. Vai-se dirigir agora o deputado do Partido Socialista para falar, para fazer as questões que tem a fazer, e ainda se ouve um bocadinho a reclamação do lado do Pedro Pinto, que está do lado do Chega, Pedro Pinto, que está a trocar algumas bocas com os socialistas, e agora sim vem as palavras do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nesta crise dos exames, a prioridade do PS não são os incidentes parlamentares, é que se resolvam os problemas dos alunos, das famílias, dos professores. Endereçamos ao Governo um conjunto alargado de questões e vamos esperar pelas respostas, mas não confundimos os tempos. Agora é tempo de procurar sensibilizar o Governo para que resolva os imbróglios que criou. Como sempre dissemos, em vez de remendos, o Governo devia fazer uma revisão consistente dos calendários para fazer justiça, não prejudicar aqueles que já têm a sua nota estabilizada e já sabem com o que contam, nem prejudicar aqueles que não tiveram a tempo e horas ou ainda não têm uma classificação segura estabilizada. Cito o Presidente do Conselho de Reitores: vamos fazer um exame especial para aquelas pessoas que têm uma inconformidade no seu teste, mas eles entram na segunda fase e na segunda fase já há poucas vagas sobrantes. Fim de citação. Como vamos poupar esta iniquidade aos alunos empurrados para setembro por culpa de erros do sistema? O Conselho-Geral da Ordem dos Advogados fala de uma incerteza sistémica. Cito: um sistema de correção acionado apenas pelos prejudicados reduz os falsos negativos, mas não detecta necessariamente os falsos positivos. A Constituição não aceita a lotaria administrativa. E ainda sobre a quase passagem administrativa. Um candidato cuja classificação tecnicamente correta fosse inferior poderá apresentar-se com 9,5 valores e disputar vagas com candidatos cuja nota foi integralmente apurada. E, precaução importante, ainda da Ordem dos Advogados, a auditoria não devolverá uma vaga.
A resposta do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu a uma providência cautelar devia alertar-nos para a imprudência de fazer sucessivos remendos em vez de fazer uma reponderação responsável do calendário. Está o Sr. Ministro preparado para trabalhar com os reitores, com os presidentes dos politécnicos e com os dirigentes escolares para desenhar uma solução real, em vez de tentar disfarçar a gravidade da situação? Não podemos tampouco esquecer os alunos que fizeram provas finais do 9º ano. Quantos desses alunos foram afetados por erros na classificação e quantos continuam sem notas? Quantas escolas receberam os PDFs das provas para darem conhecimento aos alunos, para logo os verem retirados do sistema? Como é que os alunos podem pedir reapreciação sem terem acesso às suas provas? Quanto ao arranque do próximo ano letivo, que condições têm as escolas para um arranque sereno do próximo ano letivo? Como é que o anunciado adiamento para o secundário joga com o facto da maioria dos seus professores serem também docentes do terceiro ciclo? Qual é a avaliação concreta que o Ministério faz da sobrecarga imposta aos professores e como vai mitigar os efeitos? A verdade é que esta atrapalhada dos exames tapou outras atrapalhadas em curso. O concurso para técnicos especializados devia ter terminado a 30 de junho, mas tem sofrido contínuos atrasos. O concurso foi mal desenhado, desconsidera os técnicos especializados há anos nas escolas e os técnicos superiores que já tenham carreira vão voltar à estaca zero se aceitarem o lugar neste concurso. O presidente da ANDAEP fala de uma tremenda injustiça e a bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses alerta: já estamos a afetar o arranque de um ano letivo pacífico. Sr. Ministro, as classificações da segunda fase e as reapreciações continuam a ser reportados erros, desejavelmente em menor número. Esperamos que corra pelo melhor. É que nós não somos contra reformas. Somos contra a imprudência e a impreparação para implementar. E somos contra que as ilusões tecnológicas façam perder de vista os objetivos pedagógicos. Agora, repito, a responsabilidade do Governo é agir para garantir a equidade, não prejudicar aqueles que já têm a sua nota estabilizada e já sabem com o que contam, nem prejudicar aqueles que não tiveram a tempo e horas ou ainda não têm uma classificação certa e estabilizada. É sobre isto e só sobre isto que queremos falar hoje. Obrigado. Aqui Obrigado, Sr. Deputado. Deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva, a falar de dizer que, de facto, o Partido Socialista não está contra a inovação tecnológica e não quer que a inovação tecnológica esconda aquilo que consideram ter sido alguma irresponsabilidade por parte do Governo nestas notas do secundário. Agora é a vez de André Ventura, do Chega. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos começar por ser francos pelas razões sobre as quais estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque o PSD, o CDS, impediram que o Sr. Ministro da Administração Interna aqui estivesse no dia de hoje a responder, essas sim, a questões de escrutínio e de integridade do país. Estamos aqui hoje porque PS e PSD se juntaram para impedir esse escrutínio e criar uma manobra de distração. É essa a razão pela qual estamos aqui hoje. Porque nem Luís Montenegro, nem José Luís Carneiro querem falar de Luís Neves. Porque nem Montenegro, nem José Luís Carneiro querem falar da administração interna. Porque nem Montenegro, nem José Luís Carneiro aceitam falar da vergonha que se passa com o Ministro da Administração Interna neste país, enquanto aqui estamos no Parlamento. Por tão grande medo, como dizem as Escrituras, mas que só eles sabem porque têm esse medo. Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Educação apresenta-se aqui hoje num debate sem perguntas, mas onde também devemos deixar claro o historial que aqui nos trouxe. Este mesmo Ministro da Educação disse que as famílias tinham sido imprudentes em marcar férias porque tinham períodos de exames. O erro não era do Estado ter feito mal a digitalização, o seu processo de construção ou até a divulgação das notas. Foi as férias das famílias que foram imprudentes. O Sr. Deputado Hugo Soares e o Sr. Primeiro-Ministro disseram que os professores tinham boicotado o trabalho do Ministério da Educação e o trabalho da classificação dos exames.
lançando milhares, centenas de milhares de famílias num processo de incerteza e de distração. Em junho deste ano, quando conhecidos os resultados do projeto piloto feito em 2025, disse o Sr. Ministro que o balanço era globalmente positivo. Mas quando soubemos os resultados, vimos que os mesmos problemas detectados no projeto piloto eram detectados agora. Culpa do Ministro. A 29 de junho, o Sr. Ministro da Educação disse que o processo estava dentro dos prazos, mas depois adiou para 3 de julho. Culpa do Sr. Ministro. A 29 de junho, disse o Sr. Ministro, nenhum aluno será prejudicado. Soubemos, semanas depois, que centenas de milhares de alunos foram prejudicados. Centenas de milhares de alunos. A 7 de julho, o Ministro criticou o alarmismo e desafiou encarregados de educação a virem dizer onde tinha havido erros. Hoje mesmo, nas capas dos jornais, há encarregados de educação a explicar onde foram os erros, quais foram e as falhas do Governo. A 13 de julho, o Governo reconhece politicamente que houve falhas e que tiveram consequências e que mesmo o prazo prorrogado foi ultrapassado e os resultados não foram alcançados. Sabemos hoje isto. O processo era conhecido, os resultados eram previsíveis e aquilo que aconteceu aos alunos também. Foi este Sr. Ministro da Educação e este Governo que optaram, de forma negligente, por culpar as famílias e os professores pelo que tinha acontecido. Acho, Sr. Ministro, que mais valia assumir a sua própria responsabilidade do que lançar as responsabilidades para pais, alunos, professores e para a comunidade em que vive. Acho que seria mais ministro se assumisse que falhou, apesar de ter sido avisado. Se assumisse que falhou, apesar de ter lançado culpas a famílias e a professores. E talvez percebendo que os pais não são iguais a ser ministro, que os alunos não são iguais a ser ministro, que os professores não são iguais a ser ministro. Talvez aí assumisse essa responsabilidade e talvez aí também valesse a pena então estar aqui num dia sem perguntas, em que PS e PSD estão de acordo, em que não haja perguntas. Mas nós queremos saber quais são. Nós queremos saber as respostas, porque a nós, por muito que queiram, não nos metem medo. Obrigado. André Ventura, aqui com uma mensagem contra o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, contra o Governo, a dizer que esta comissão só existe porque o Governo impediu que o Ministro da Administração Interna estivesse aqui e porque o PS e o PSD se juntaram numa manobra de distração e, portanto, que nem Luís Montenegro nem José Luís Carneiro querem falar sobre Luís Neves. De resto, para o Ministro da Educação, disse que o Ministro da Educação devia assumir responsabilidades e não atirar as responsabilidades para os alunos e para as famílias e que deveria então Fernando Alexandre assumir todas as responsabilidades. Neste momento também, agora vamos ouvir a deputada do PAN, Inês Sousa Real, mas dar conta de que Hugo Soares e André Ventura estiveram a trocar algumas palavras. Mais membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. E é pena que, de facto, este debate tão inflamado não tenha ocorrido na Conferência de Líderes, porque acho que todos nós temos, efetivamente, aqui mais questões a fazer ao Governo e faríamos um melhor serviço ao país se estivéssemos a debater aquilo que nos preocupa a este tempo, ao invés de debater questões procedimentais que, em rigor da lealdade institucional, não ocorreram na Conferência de Líderes. Mas no que diz respeito, então, a este debate, Sr. Ministro, nós não podemos deixar aqui de lhe recordar, é que, por um lado, tivemos garantias, promessas, palavras de segurança, por outro, tivemos o contraste absoluto, pautas incompletas, notas erradas, vidas em suspensos e professores absolutamente esgotados. E a realidade não pode ter duas facetas tão distintas, até porque parece, por um lado, é todos os anos que começamos o início não só dos exames, mas também das avaliações. Já tinha tido um processo piloto anteriormente que correu mal e insistiu em repetir, desta vez em todo o país. Ora, se olharmos para aquilo que têm sido os problemas apontados, temos que olhar para as reapreciações, folhas que desapareceram, professores de uma disciplina que recebem provas de outras e atrasos nas entregas, ou seja, aconteceu tudo aquilo que o Sr. Ministro disse que não aconteceria. As consequências são muito claras. Apenas 304 candidaturas no primeiro dia do concurso de acesso ao ensino superior e professores completamente atolados em trabalho.
Aqui resta saber, e aproveitamos para de facto reforçar a importância do Sr. Ministro nos responder no seu tempo, que terá depois no final, se vai efetivamente pagar as horas extraordinárias como é devido aos professores. Se também vai devolver, como o PAN já propôs, os 25 euros que cada aluno vai ter que pagar para a reapreciação das provas. É que é absolutamente inaceitável e imoral que o Estado lucre à conta da atrapalhada que fez com o dinheiro dos estudantes, que já de si estão sobrecarregados com todas as despesas. Depois, por outro lado, Sr. Ministro, olhamos também para aquilo que tem sido o recurso à Justiça por parte dos alunos. Tivemos já ontem a notícia de um primeiro aluno a recorrer à Justiça devido aos exames nacionais, onde o Estado vai ter que pagar uma multa de 100 euros por cada dia em que o exame completo não seja facultado ao aluno. A cada dia que passa, surgem por isso novos detalhes que tornam esta realidade ainda pior. E depois de tudo isto o que aconteceu, a pergunta impõe-se: como é que consegue garantir que vai haver igualdade quando sabemos que a igualdade ou não na correção se vai refletir no dia 23 de agosto a quando das colocações e que uma única décima pode decidir de facto o acesso não só a um curso, a uma universidade e também a um percurso de vida. E por isso mesmo, Sr. Ministro, é fundamental perceber como é que vai corrigir e garantir que estas desigualdades não vão ser de facto retificadas. Este erro na classificação de um aluno não é apenas desse aluno, são de todos os outros. Mas uma coisa é certa, a Ordem dos Advogados apelou à suspensão dos prazos até à reposição da normalidade. Importa saber se admite esta possibilidade, porque senão estaremos aqui perante não só apenas uma correção que tem sido desastrosa e que de alguma forma também espelha aquilo que tem sido a gestão do Governo desta situação. Um Governo que faz de conta que está tudo bem, esquecendo-se da realidade do país, que é completamente diferente e que para os alunos deste país está tudo mal. Aqui Inês Sousa Real, do PAN, a dizer, acima de tudo, que é imoral e inaceitável que o Estado lucre à custa da atrapalhada que fez. Foram as palavras usadas por Inês Sousa Real e agora vai entrar mais uma intervenção. O Sr. Ministro volta a estar na Assembleia da República porque o PS e o PSD assim o quiseram, tão determinados que estão a proteger o Ministro da Administração Interna. Aliás, o PSD impediu que se ouvisse nesta semana o anterior Presidente do Júri Nacional de Exames, assim como o atual, num requerimento da Iniciativa Liberal, tão preocupados que estão com os esclarecimentos deste processo. Portanto, Sr. Ministro, já sabe que a coqueluche do seu Governo, do PSD e do PS, é o Sr. Ministro Luís Neves e não Vossa Excelência. Para além do mais, a fixação das pautas desta segunda fase acontece a 7 de agosto. Logo, as novidades não serão muitas e por isso é que esta audiência, que se torna tão obviamente clara para os portugueses, não é mais do que um momento em que se percebe que tudo vale desde que se proteja o Sr. Ministro Luís Neves. Portanto, aos senhores deputados, ficamos todos a saber que nada como ter um percurso na Polícia Judiciária. Quanto aos exames, a Iniciativa Liberal já fez vários requerimentos a pedir todos os documentos sobre este processo, contratos, adendas, o diagnóstico afinal não existe, mas aparentemente a informação escrita que o seu secretário de Estado diz ter recebido. Aliás, esta manhã o seu gabinete remeteu-nos para o EDUCA, mas como sabe, é um organismo tutelado por si, portanto os partidos não podem dirigir-se a esses institutos. A Iniciativa Liberal quer ter respostas para a pergunta que sempre fizemos e à qual não respondem. Porque é que não avançou com uma implementação faseada só para alguns exames do 11º ano? E queremos saber se as verbas do PRR falaram mais alto. A Iniciativa Liberal colaborou na reforma do RGES e na reforma da Ação Social para o Ensino Superior. A Iniciativa Liberal estará sempre ao lado da reforma e da modernização do Estado. Por isso não podemos aceitar que se invista num sistema e dizer que se não correr bem, voltamos ao papel. O dinheiro dos portugueses não pode ser usado para brincar a experiências falhadas. 1 em cada 3 portugueses não consegue pagar uma semana de férias fora de casa. Logo, se este mecanismo de avaliação existe noutros países europeus e funciona,
nem Portugal, nem os portugueses são menos que qualquer outro. Não admitimos voltar para trás. Os erros têm de ser corrigidos, os diagnósticos têm de ser feitos, tem de haver testes faseados com aumento de carga até se entrar em produção. Tem de haver formação e instruções claras a todos os envolvidos para seguir em frente. Portanto, perante a novela que se assistiu do ex-presidente do Júri Nacional de Exames, que disse que não tinha feito nenhum relatório porque ninguém lhe pediu e que só não está aqui hoje sentado porque o PSD não deixou, gostaria de lhe perguntar: quem é que manda no Ministério da Educação, afinal? O que é que acontece? Cada um faz o que quer e o que lhe apetece? Como é que se avança sem exigir ter um diagnóstico do teste piloto? E mais uma vez insistir nas perguntas de sempre. Porque é que não avançou com uma implementação faseada para os exames do 11º ano? Queremos saber se as verbas do PRR falaram mais alto. Os alunos estudaram, compareceram na data marcada, fizeram o exame e por isso cumpriram a sua parte. Não pode haver um único que seja prejudicado e a verdade é que já há. O caso de Viseu, que decretou uma multa diária de 100 euros caso não encontre o exame, já mostra a diferença entre quem tem um pai advogado e quem não tem. O Estado não pode voltar a falhar e para isso convinha que o Sr. Ministro respondesse a cada uma das perguntas de forma clara. Foi enganado ou deixou-se enganar? Porquê é que não avançou com uma implementação faseada para os exames do 11º ano? Ou deixou que o PRR o atirasse para esta situação? E, por último, uma outra pergunta. Os professores classificadores, que têm esta remuneração adicional, e muito bem, essa remuneração adicional vai ser sujeita à IRS e, portanto, vamos ter casos de professores que, de repente, se veem prejudicados por uma subida de escalão e mais valia terem ficado quietos e não terem trabalhado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Aqui a iniciativa liberal, reiterar também no início a ideia da proteção de Luís Neves por parte do PS e do PSD e também a perguntar porque é que não avançou com uma implementação faseada e pergunta também a Fernando Alexandre quem manda no EDUC. Agora vamos ouvir o deputado do Partido Socialista. E não podendo obrigar nenhum grupo parlamentar a vergar-se e a aceitar a unanimidade, adaptámos o debate de hoje, precisamente porque mais vale ter aqui o Sr. Ministro nesta grelha do que não ter de todo. Se o Chega tivesse feito o mesmo, tínhamos aqui o Sr. Ministro Luís Neves também a prestar esclarecimentos do MAI, porque não quis alterar o seu requerimento. E, portanto, eu acho que distribuir a súmula deixa muito claro quem é que esteve disponível para ouvir todos os ministros, sempre que necessário, nesta... Pedro Delgado Alves, aqui a deixar claro de que o rumo do debate já está a ser alterado, porque já se está a falar no Ministro da Administração Interna e agora vemos Pedro Pinto a pedir a palavra, mas José de Guiar Branco agora a ter umas declarações vai dar a palavra mesmo a Pedro Pinto. Onde se pode certamente ver que não houve garantias da parte do Governo em que o Ministro Luís Neves estivesse presente. Nós pedimos essas garantias e não foram dadas pela parte do Governo. E foi o que passou e está na súmula também. Tanto é verdade o do Ministro Luís Neves como do Ministro Fernando Alexandre, porque não há maneira de imperativamente obrigar o Governo a estar presente e o debate podia efetivamente acontecer sem o Sr. Ministro. Portanto, são essas as regras do Parlamento e foi nesse sentido também que o Partido Socialista convolou o seu pedido, com o risco de eventualmente o Sr. Ministro não estar presente, mas está. E, portanto, como está, poderá responder às perguntas que vão ser. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para uma interpelação à mesa no sentido anterior, por favor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer que aquilo que aconteceu, o relato dos factos foi sintetizado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e agora mesmo pelo Sr. Presidente. É esta a verdade dos factos. Muito obrigado. Muito bem. Vamos continuar com o nosso debate. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Agora a vez do CDS, depois destas interpelações que divergiram o debate um bocadinho para a presença de Luís Neves e para a possível presença do Ministro da Administração Interna para responder a questões quando o debate é sobre o Ministro da Educação. Agora Paulo Núncio, do CDS. E se a área governativa
onde a competência e o reformismo são uma evidência, essa área é a área da educação. E uma dessas reformas é precisamente a correção digital dos exames nacionais. E perguntam, este processo, esta reforma, correu como todos nós gostaríamos que tivesse corrido? Não, não correu. Podia ter corrido melhor? Sim, podia ter corrido melhor. E isso foi logo assumido quando, no dia 1 de julho, o Sr. Ministro da Educação, com uma enorme humildade democrática que repetiu hoje no início deste debate, reconheceu que as coisas podiam ter corrido muito melhor. E o que fez o Governo quando foram detectadas estas falhas? Desde logo não fugiu nem se escondeu e fez aquilo que um Governo competente e responsável deve fazer. Se há problemas, esses problemas devem ser resolvidos. E um a um, esses problemas estão a ser resolvidos. Em primeiro lugar, resolveu-se os problemas das plataformas eletrónicas e a tranquilidade na correção dos exames da segunda fase é precisamente sinal desse contraste. Segundo, resolveu os problemas da distribuição das provas aos professores. Já não há provas penduradas em professores classificadores porque, por alguma razão, não podem corrigir aquelas provas. E, finalmente, resolveu o problema de alguns atrasos nos lançamentos das notas com a criação da época especial e garantindo assim que todos os alunos poderão ingressar no ensino superior em plena igualdade de oportunidades. E por isso, em conclusão, nenhum aluno será prejudicado com os problemas do processo. Essa foi a garantia que demos às famílias portuguesas e essa é a garantia que reafirmamos às famílias portuguesas neste debate. E nada disto era novidade. Já foi explicado desde logo no início deste debate e nas 3 vezes que o Ministro da Educação já esteve aqui no Parlamento a prestar esclarecimentos sobre os exames nacionais. E por isso à oposição não falta explicações. O problema da oposição não é a explicação, é a falta de compreensão. Ou não entende ou não quer entender que os problemas estão a ser resolvidos. Mas como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Senhoras e senhores deputados, mas o mais importante é que a resposta aos problemas dos exames nacionais não limitou o ímpeto reformista deste Governo. Sr. Presidente, se não se importa... Agora, Paulo Núncio, que esteve aqui a fazer uma intervenção muito parecida à de Alexandre, e Paulo Núncio agora a pedir para o Presidente da Assembleia intervir, porque houve alguém que disruptou, fez uma disrupção no discurso de Paulo Núncio. O ímpeto reformista deste Governo. E ainda a semana passada, o Governo aprovou um conjunto de medidas essenciais para continuar a reformar e a modernizar o sistema de ensino em Portugal. Medidas que o CDS há muito defende e reivindica e por isso gostava de saudar em particular o Ministro da Educação. E destaco 4 medidas fundamentais. Desde logo o alargamento da proibição do uso de telemóveis para o 3º ciclo. Em segundo lugar, a simplificação da habilitação de professores para poderem dar aulas nas escolas portuguesas. Em terceiro lugar, o novo concurso para contratar e colocar mais professores nas escolas portuguesas. E, finalmente, uma causa de sempre do CDS, a atualização dos valores financeiros para os contratos de associação e, em especial, para os contratos de cooperação no ensino particular e cooperativo. São 4 medidas que vão todas no sentido certo, de colocar a escola ao serviço dos alunos e das famílias portuguesas, de menos burocracia, de termos mais professores nas escolas portuguesas e o reconhecimento devido ao ensino particular e cooperativo pelo extraordinário serviço que presta às famílias portuguesas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, não posso deixar de registar uma novidade deste debate.
É extraordinário ouvir o PS e a esquerda a criticar o governo por pôr em causa aquilo que já existia no passado. Nos exames invocam 3 décadas de processo para justificar que nada deveria ser mudado. Quem diria o PS e a esquerda a defenderem que a continuidade é um bem e que o passado tem valor político? Mas não se iludam, porque é tudo, esta posição é puro oportunismo e pura hipocrisia política. Em tudo o resto, quer no que toca à vida e à família, às instituições sociais ou à ideologia de género, o tempo e a história são cadastro. Aí a ordem é para desconstruir tudo. Mas, curiosamente, que a razão desconhece, programas administrativos e burocráticos, a esquerda e o PS acham que é tudo para ficar como está. Senhores e senhores deputados, nada de mais óbvio. À direita estão os conservadores reformistas, à esquerda estão os retrógrados e imobilistas. Muito obrigado. Paulo Núncio, com uma grande crítica à esquerda, a dizer que a esquerda e o PS são hipócritas ao quererem fazer reformas, por exemplo, em questões como ideologia de género, mas que em questões mais burocráticas, como a educação, a quererem manter uma continuidade e, de resto, também a dar os parabéns ao Ministro da Educação pelas reformas que fez. Agora, Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda. À exceção do filho de Silva não fala, portanto, senhor deputado, faça-se, por favor, fazer chegar as suas fontes. Segunda nota. O senhor deputado referiu que o senhor ministro no dia 1 de julho reconheceu as falhas. Eu quero recordar o que é que o senhor ministro disse nesse mesmo dia na Assembleia da República. Não houve nenhum percalço, os 25 exames estão digitalizados. Eu pergunto, senhor deputado, à data de hoje, consegue dizer que estas declarações eram verdadeiras? Obrigado. Pergunta Fábio Figueiredo se as declarações são verdadeiras, mas não há tempo para Paulo Núncio responder e, portanto, agora vai outro deputado falar. Neste caso, será o deputado do JPP. Estamos a falar do futuro de milhares de jovens e das suas famílias. E aquilo que assistimos este ano demonstrou que o sistema continua demasiado vulnerável a falhas que não deviam de forma alguma acontecer. A digitalização dos exames pode representar um avanço e acredito que sim, mas a tecnologia nunca pode servir para criar mais ansiedade, mais desigualdade ou mais incerteza. Os estudantes têm o direito a avaliações rigorosas, transparentes e atempadas. O ensino e o acesso ao ensino superior depende dessas classificações. Um atraso, um erro, uma falha técnica pode comprometer o futuro de um jovem que trabalhou durante anos para alcançar esse objetivo. Por isso, o Governo tem a obrigação de garantir que todo o processo decorre com segurança, previsibilidade e confiança. Porque governar é, acima de tudo, antecipar os problemas e não esperar que eles apareçam. E permitam-me, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, nesta oportunidade fazer uma referência às regiões autónomas. E a verdade é que os estudantes da Madeira e dos Açores continuam a enfrentar custos associados para prosseguir os seus estudos no continente. E como se isso não bastasse, o novo regime de ação social aprovado pelo Governo em maio deste ano vai deixar os estudantes residentes nas regiões autónomas sem acesso a apoio de que anteriormente beneficiavam, penalizando quem já parte de uma situação de clara desvantagem. A igualdade de oportunidades não pode depender da ilha onde um jovem nasceu, nem pode ser sacrificada por decisões administrativas que ignoram a realidade insular e até o interior do nosso país. Mas é igualmente indispensável reforçar o investimento das próprias universidades das regiões autónomas. Madeira e Açores desempenham uma missão essencial na qualificação dos nossos jovens, na investigação, na inovação e, acima de tudo, na coesão territorial. Contudo, continuam a suportar custos permanentes decorrentes da insularidade e da ultraperiferia que o atual modelo de financiamento continua a ignorar.
Defendo por isso que o reforço das transferências do Orçamento de Estado para estas instituições através de um mecanismo permanente que reconheça esses sobrecustos. E deixava-lhe 3 questões, Sr. Ministro. Depois dos problemas registrados este ano na digitalização e classificação dos exames nacionais, que medidas concretas vai o Governo implementar para garantir que no próximo ano nenhum aluno seja prejudicado pelas falhas técnicas, atrasos ou erros administrativos? Se reconhece o Governo que a Universidade da Madeira e dos Açores suportam custos estruturais permanentes decorrentes da insularidade e da ultraperiferia e quando pretende corrigir essas desigualdades? E como justifica que o novo regime de ação social não vai deixar estudantes das autónomas sem o acesso aos apoios que anteriormente beneficiavam? Aqui Filipe Sousa do JPP com as preocupações, neste caso, sobre as regiões autónomas, sobre a Madeira e os Açores, de que como é que esses alunos vão ser tratados e como é que podem recuperar a situação. E neste precisamente a dirigir-se ao púlpito está Fábia Figueiredo do Bloco de Esquerda para uma intervenção, em princípio serão 2 minutos e 23 segundos. Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado. Houve um tempo em que se davam cognomes aos governantes. O Sr. Ministro deve-se ter imaginado na história como Fernando, o digitalizador. Mas a história de Portugal lá tem as suas ironias. Já tínhamos um Dom Fernando o inconstante, agora temos 2. Não havia problemas com a digitalização, afinal havia. Não era preciso alterar o calendário, o Sr. Ministro não tem feito outra coisa. Disse que os pedidos de reapreciação se ficavam pelos 6.900, foram mais de 20.000. Disse que nenhum aluno ia ser prejudicado e continuamos à data de hoje com exames do secundário e do 9º ano perdidos e um risco histórico de processo em tribunal contra o Ministério de Educação. Fiz as contas à sua governação, Sr. Ministro. Foram 37 vezes em que Fernando Alexandre garantiu uma coisa e, adivinhe-se lá, aconteceu precisamente o contrário. Cada família, cada aluno, cada professor, cada funcionário da escola que nos ouve reconhece pelo menos uma. Agora o Sr. Ministro pede desculpa. Eram todas evitáveis, porque foi avisado sobre o risco de cada decisão errada que veio tomar. Ainda hoje chama a isto reforma. Sr. Ministro, isto não é reforma nenhuma. Reformar é melhorar a vida dos portugueses. O que o Sr. Ministro fez foi instalar o caos na educação. E repare, nada disto tem de moderno, porque passar papel por scanners não é moderno, nem emitir PDFs é moderno. A tecnologia é de 1993. Quem nasceu em 93 já acabou o ensino superior. O que o Sr. Ministro fez foi levar milhares de alunos e famílias a um ataque de nervos e professores à exaustão. E à boa medida das suas obsessões liberais, até conseguiu transformar este caos num modelo de negócios. Os alunos pagam 25, os professores recebem 1 por item, mas a Deloitte recebe 2,6 milhões de euros. É magnífico, não é? Mas para mal das nossas desgraças, mesmo para mal dos nossos pecados, a única poupança que o Sr. Ministro trouxe ao Ministério da Educação foi a competência. As pessoas não são números, os estudantes não são cobaias, a escola não é um jogo e o futuro de uma geração não é uma versão beta que se corrige depois do lançamento. Obrigado. Aqui a Fábia Figueiredo com duras críticas a deixar 2 cognomes, Fernando Alexandre, neste caso Fernando o Inconstante e Fernando o Digitalizador, dar conta de que era assim que se calhar que o Ministro queria ser relembrado, também depois a dizer que passar papel por scanners não é moderno e que é uma tecnologia de 1993 e que as pessoas de 1993 já não fazem parte do ensino secundário, portanto não há modernidade no sistema de educação e de resto aponta a Deloitte a dizer que a Deloitte recebe 2,6 milhões de euros. Agora, a vez do Livre. Primeiro, uma falha de decisão. O Governo generalizou um projeto piloto realizado no exame de filosofia do ano passado sem um único relatório formal conhecido que demonstre o que foi avaliado, que riscos foram identificados e sem sabermos quem recomendou a aplicação nacional do modelo. Segundo, uma falha de concepção.
Foi assumido sem avaliação que este modelo é pedagogicamente adequado a todas as disciplinas. Classificar por itens pode servir para exames de matemática e geometria descritiva, mas não é necessariamente adequado a disciplinas como o português ou a história, onde a coerência do raciocínio, a estrutura da argumentação, o domínio da língua e a articulação entre respostas podem exigir uma leitura global. Terceiro, uma falha de planeamento. Uma operação envolvendo quase 300 mil provas avançou sem um plano de contingência capaz de responder a riscos previsíveis. Páginas incompletas, imagens ilegíveis, respostas mal associadas, itens desaparecidos ou falhas na distribuição do trabalho. Quarto, uma falha de execução. Os problemas foram conhecidos desde junho, mas não foram resolvidos. Houve atrasos, ficheiros incompletos, dificuldades de acesso à plataforma, respostas truncadas e professores disponíveis que não receberam provas para classificar. Quinto, uma falha de controlo. No dia 17 de julho, o Governo afirmou que todas as provas estavam classificadas. Nesse mesmo dia ainda teriam de ocorrer a validação, a homologação, o envio às escolas, a desanonimização e a publicação. Sexto, uma falha de integridade. Uma nota que incorretamente baixa pode retirar uma vaga a um aluno. Uma nota incorretamente alta pode atribuir essa vaga a outro. Está em causa a ordenação de todos os candidatos. Sétimo, uma falha de reparação. Em 27 de julho, ainda havia 170 provas sem classificação final e estavam identificadas 825 desconformidades. Os pedidos de reapreciação ultrapassaram os 20 mil, mais do triplo do ano anterior. A reapreciação individual não pode substituir uma validação sistémica, porque não podemos exigir que seja cada aluno a descobrir o erro, sobretudo quando recebeu uma nota excessivamente alta. Na verdade, Sr. Ministro, o que aconteceu é que a primeira fase funcionou como um gigantesco projeto piloto nacional, não num ambiente controlado, mas sobre as vidas de milhares de estudantes e das suas famílias, condicionando classificações, escolhas de curso, férias, despesas e expectativas construídas ao longo de anos. A época extraordinária não repara o prejuízo porque o exame realizado em setembro vale como segunda fase. Só que todos sabemos que nada substitui a primeira fase, porque é aí que se preenche a grande maioria das vagas. Dizer a um aluno que pode repetir o exame e concorrer mais tarde, quando a maioria das vagas já estiver ocupadas, transfere para o aluno as consequências de uma falha que não é sua. A Ordem dos Advogados veio confirmar aquilo que defendemos. Devem suspender-se temporariamente os prazos do concurso de acesso até que todos os candidatos tenham uma classificação oficial e uma cópia integral das provas que fizeram. Parece-nos cada vez mais claro também que quem tem verdadeiramente salvado esta atrapalhada não é o Sr. Ministro nem nenhum membro do Governo. Têm sido os professores, os diretores, os assistentes operacionais, os encarregados de educação e os próprios alunos que têm carregado este caos às costas, com muito mais sentido de responsabilidade que o Sr. Ministro, porque aquilo que têm recebido de quem os tutela é tantas vezes desconsideração pelo seu trabalho e um enorme desrespeito. Quero, por isso, deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento a todas e todos os profissionais de educação. Muito obrigada pelo que fazem e por, mesmo quando são atacados, nunca desistirem da nossa escola pública. E já agora, Sr. Ministro, deixo aqui uma pergunta. Os professores classificadores vão receber horas extraordinárias como prometido inicialmente ou vai mesmo pagar-lhes a €1 à peça? Sr. Ministro, pergunto também, por que razão o Governo aceita alterar fases posteriores, criar exames em setembro, adiar o início das aulas, parece que não, mas continua a considerar intocável a primeira fase? Sr. Ministro, governar é assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas e agir antes que os problemas se tornem irreparáveis. Alarga o prazo da primeira fase do concurso ao ensino superior, sem penalizar nenhum aluno e sem obrigar que quem já apresentou a candidatura repita o procedimento. Determina a consolidação de todas as classificações, assegure que cada candidato recebe uma cópia integral das suas provas e abra um novo prazo comum antes da seriação e das colocações. É isso que se exige de quem governa, que proteja todos os alunos e não apenas aqueles que conseguiram identificar o erro e reclamar, que garante
a igualdade entre todos os candidatos e que não deixe qualquer dúvida sobre a integridade do processo, porque os calendários podem ser ajustados, mas a confiança no sistema e a igualdade no acesso ao ensino superior não podem ser reconstruídas depois de distribuídas as vagas da primeira fase. Governe, Sr. Ministro, governe para todos, para todas e garanta um processo transparente, rigoroso e sem qualquer dúvida sobre a justiça das classificações e das colocações no ensino superior. Muito obrigada. Aqui Patrícia Gonçalves do LIVRE a dizer que a primeira fase funcionou como um gigantesco teste piloto, também novamente a reiterar na Ordem dos Advogados que pediu a suspensão dos prazos até que toda a gente tenha a classificação final, e depois também a dar conta de que, e a dizer que não é o Governo que está a carregar esta atrapalhada, foi assim que chamou a este processo, e diz que são os professores, os alunos e as famílias. Agora vai ser o PCP a ir ao púlpito. Mesmo depois de tudo o que já aconteceu e com o que ainda poderá vir. Porque os problemas não estão resolvidos, contrariamente àquilo que tenta fazer passar. Aponta o dedo a todos, escolas, diretores, professores, júris, para não ter que assumir as suas responsabilidades. Ficámos a saber que o Governo decidiu implementar e generalizar a classificação digital dos exames sem ter elementos que permitam tomar essa decisão. O próprio Ministro disse que não havia nenhum relatório do projeto piloto ano passado e, quando questionado com que base tomou essa decisão, não responde. Foi de uma enorme irresponsabilidade do Governo que está a prejudicar milhares e milhares de estudantes. Como é que explica que, ao dia de hoje, haja estudantes que não conheçam a sua nota nos exames de primeira fase? Onde está a equidade que tanto fala? Quando é que vai resolver este problema? Se a nota não for conhecida, como vão estes estudantes candidatar-se ao ensino superior nesta fase? Serão empurrados para a segunda, mas aí há menos vagas, serão prejudicados por isso. O que é que está a fazer para resolver este problema? Há professores classificadores que só tiveram acesso às respostas dos exames da segunda fase e aos exames da primeira fase para reapreciação uma semana depois do prazo que o Ministério estabeleceu para disponibilizar esses exames na plataforma. Os pedidos de reapreciação dos exames aumentaram exponencialmente, como era expectável, e só não é ainda maior porque o Governo decidiu manter a cobrança de 25 €, que não é suportável para muitas famílias. Na passada quarta-feira foi quando muitos professores receberam os exames para reapreciarem. Há escolas a dar mais tempo aos professores porque não é possível concluir as conclusões até amanhã. Isto é notícia hoje. É evidente que não estão garantidas as condições de trabalho. Como é que é possível concluir a reapreciação a tempo dos resultados serem divulgados na sexta-feira, quando a reapreciação dos exames é ainda mais exigente e requer fundamentação? Na reapreciação dos exames, é um professor que avalia todo o exame, justificado com a necessidade de ter uma apreciação global do estudante. Isto é válido para a reapreciação, mas a questão que se coloca é porque é que isto não é válido para a classificação. Continua por explicar porque não se utilizou o mesmo critério para a classificação dos exames e só optou pela classificação item a item. Mais uma vez, o processo ficou marcado por atrasos, mas também por problemas que já tinham surgido na primeira fase e que persistem, como as respostas incompletas, itens que chegaram mais tarde ou itens retirados sem estarem classificados. Há estudantes do 9º ano que não aparecem na pauta, não têm a nota, nem o seu exame aparece. E neste caso, o que é que está a ser feito para se resolver este problema? E porque não foi dado acesso às famílias às provas dos alunos do 9º ano? Vai ser dado? Quando? É esta a transparência que o Sr. Ministro tanto fala? Tal como o Governo continua a tomar decisões avulsas e às pinguinhas, sem ter uma visão do todo, agora foi primeiro a época especial, em setembro, em que houve estudantes que tiveram de tomar a decisão de se inscrever ou não, sem saber as suas notas. Depois anunciou o adiamento por uma semana do início das aulas do ensino secundário. Há pouco soube-se que não iria adiar o início das aulas do 3º ciclo do ensino básico. Mas isto é navegação à vista. Perante o problema criado por si e pelo Governo, não houve uma avaliação global do calendário e das medidas a adotar. Vai ao sabor, não sabe bem do quê. Este ano letivo está a terminar pessimamente. E o próximo ano letivo como será?
Esta é também uma grande preocupação dos professores, dos pais e dos estudantes. Parece distante, mas está já ali. Como está a ser preparado? Os horários, as turmas, haverá professores para todos os alunos, os técnicos especializados estarão nas escolas. Corre-se o risco de iniciar o ano letivo com uma enorme carência de técnicos especializados nas escolas. Os concursos que estão a decorrer são extremamente injustos, não garantem a vinculação dos técnicos especializados que exercem funções permanentes há anos nas escolas, mais uma vez coloca trabalhadores contra trabalhadores. E, entretanto, foi dada a orientação para não se prorrogar os contratos com estes trabalhadores. Muitos técnicos especializados poderão ficar de fora. Veio o Ministro dizer que os professores iriam ser devidamente compensados pelo trabalho extraordinário. €1 por item classificado, 12 euros por exame reapreciado. É este o seu entendimento de valorização? Pagamento à peça, desconsiderando o tempo efetivamente trabalhado? Isto é uma afronta e uma ofensa aos professores, revela um profundo desrespeito e desvalorização dos professores, que foram quem, no meio deste caos, contribuíram para resolver problemas. É um insulto que adiantou para o pagamento pelo trabalho extraordinário realizado pelos professores, mas quando se trata de transferir recursos financeiros públicos para o setor privado, a conversa é outra. Um governo que desmantelou o Ministério da Educação, reduziu de 18 para 7 entidades, reduziu o número de trabalhadores, reduziu a capacidade dos serviços, para quê? Para recorrer ao outsourcing e contratar empresas. E ainda está por clarificar quanto está a custar todo este processo ao Estado, quais as empresas envolvidas de facto, qual o modelo de contratação pública que foi utilizado, questões que exigem respostas por parte do Governo. O Sr. Ministro pode dar as voltas que quiser. O que aconteceu e o que está a acontecer não é um problema técnico, é um problema político muito sério da total responsabilidade do Sr. Ministro e do Governo. Obrigado, Sr. Deputado. Aqui algumas críticas por parte de Paula Santos, do PCP, também a dizer, perguntar ao Ministro qual é que é o entendimento de valorização que tem, neste caso, por pagar €1 por questão ou 12 euros por cada exame que entra no processo de reapreciação, mas também a perguntar, a dizer que quando se trata de transferir recursos públicos para o privado, o Governo assim o tem feito, é o que diz Paula Santos, e também pergunta para que recorrer ao outsourcing e pede para que esclareça o Ministro o que é que está a acontecer nesses contratos de outsourcing, quanto e como é que estão a ser feitos. O confronto da inércia e a coragem de mudar. O PSD e o Governo escolheram mudar. Agora a entrada do PSD no púlpito. Centralizado, ineficaz, de responder atempadamente aos problemas da educação em Portugal. Nem as dificuldades travaram esse impulso. Enquanto o Partido Socialista e a oposição dramatizavam os exames, o Governo continuava a governar. Ainda no dia 30 de julho, aprovou um novo modelo de recrutamento de professores, reformou a educação inclusiva e alargou ao terceiro ciclo a proibição dos smartphones. Perante uma dificuldade, o Partido Socialista e a oposição exploram mediaticamente. O Governo corrige e o Ministro avança. Senhoras e senhores deputados, é neste contexto que deve ser analisada a classificação digital dos exames nacionais e a verdadeira razão desta audição. Esta audição não acontece porque faltem respostas. Acontece porque o Partido Socialista e a oposição recusam aceitar os factos que desmentiram a narrativa do caos e que procuraram construir. Comecemos pela primeira falsidade. Este modelo não foi improvisado. Resulta do projeto DAV, inscrito pelo Governo Socialista no PRR, com um investimento de cerca de 12 milhões de euros desde 2021. O Partido Socialista comprometeu-se com a mudança quando governava. Hoje, esconde-se atrás da oposição para atacar a concretização de um compromisso que foi ele próprio quem assumiu. Chegou mesmo a invocar um alegado relatório sobre a experiência piloto de filosofia, cuja existência nunca conseguiu demonstrar. Houve problemas técnicos, é certo. O Governo humildemente reconheceu-os, corrigiu-os e reforçou a monitorização. Em cerca de 290 mil provas foram identificadas 843 desconformidades. Cada situação merece a máxima atenção, mas o ruído político foi incomparavelmente maior do que a dimensão real do problema. Anunciou-se falta de transparência. Pela primeira vez, cada aluno
teve acesso gratuito à imagem digital da prova